Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? A gente vai começar aqui agora nesse vídeo a leitura do último material que vocês puderam pegar na escola ou que pegaram lá no Google Sala de Aula, o GSA. Tá? No final, então, vai ter uma atividade para vocês fazerem, vocês vão fazer a atividade no caderno, vai tirar foto e me mandar pelo e-mail, esse e-mail que está aqui, tá? Para eu receber as atividades de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O assunto que a gente vai ver é calor, temperatura e sensação térmica. Então eu vou ler junto com vocês para entender então, né, o texto, para poder refletir sobre o que você leu. A partir disso você entende e aí você pode responder as questões que estão lá no final, certo? Então vamos lá. Calor, temperatura e sensação térmica. A febre é uma reação do organismo que sinaliza que algo está acontecendo. Ela pode estar associada a um agente infeccioso, como uma bactéria, a uma alergia, a uma inflamação, seja na garganta, na orelha, por exemplo, entre outras coisas. Ela também pode estar associada à prática intensa de exercícios físicos ou também ao excesso da exposição ao sol. O que acontece com a temperatura do corpo quando estamos com febre? Podemos verificar se há febre utilizando as mãos? Vamos estudar mais sobre o calor e temperatura aqui nesse capítulo. Então vamos entender lá temperatura e calor. Se os materiais são constituídos de pequenas partículas, que nós chamamos de átomos, é possível imaginar que essas partículas estejam em movimento, né? Isso a gente vê quando estuda os estados físicos da matéria. Então, assim como podemos perceber corpos com mais ou menos velocidade, um carro, uma bola, entre outras coisas, também podemos imaginar que as partículas, os átomos, podem estar em maior ou menor agitação. Como essa agitação das partículas de um corpo pode ser percebida se os materiais, principalmente os sólidos, parecem estar parados? Então, aí fala para conversar com os colegas, mas como nós não estamos em sala, nós vamos discutir aqui a partir da leitura desse texto. Então, temperatura e calor são termos que geralmente se confundem com conversas cotidianas, pois às vezes são usados como sinônimos. Em física, entretanto, eles têm definições próprias, que é o que nós vamos estudar. Então, o que é a temperatura? Durante o estudo da matéria e das mudanças do estado físico, a gente viu que as substâncias elas são constituídas por partículas. E essas partículas estão em constante movimento, mesmo nos materiais sólidos. O movimento das partículas é o que a gente chama de agitação térmica. Nos sólidos, essa agitação é como uma vibração. Nos líquidos e nos gases, as partículas se movem mais livremente. E essa característica ela está relacionada com a propriedade de líquidos e de gases que adquirem a forma do recipiente que os contém. Então, um corpo apresenta maior temperatura quando suas partículas estão mais agitadas, ou seja, quando tem mais energia cinética. Então, esse movimento das partículas é o que a gente chama de energia cinética. E a temperatura é uma grandeza física que caracteriza o grau dessa agitação das partículas de um corpo e, portanto, está relacionada à energia cinética dessas partículas. Então, nós podemos definir a energia térmica como a soma das energias cinéticas de todas as partículas de um corpo. Então, olha esse desenho do lado aí, que é o modelo físico para a temperatura. Então, é uma barra de ferro, né, que está sendo colocado ali sobre isso se chama bico de Bunsen, que libera uma chama, né, o fogo. Então, quanto maior a agitação das partículas, maior a energia térmica do corpo e, consequentemente, também maior é a temperatura.
Então, na figura, né, essa figura que tem aí do lado, as esferas elas representam as partículas que constituem o sólido. E as notas representam a interação, da interação entre as partículas. Então, aqui você vê que aqui está fornecendo calor a 100 graus Celsius. Então, está vendo que tem essas bolinhas seriam as partículas e a distância entre elas. Quando eu forneci muito mais calor, chegando a 1200, olha como é que o espaço entre elas aumentou, porque houve uma maior agitação. Isso, inclusive, explica a dilatação de metais. Quem mora ou já morou ou conhece uma casa que de dia você sai, o portão abre e fecha fácil, e quando você está num dia de calor, ao meio-dia, o portão ele fica raspando, é porque essa agitação dessas partículas que formam o portão de ferro, elas se dilataram. E aí, por isso que na hora do almoço, quando está mais quente, o portão, como ele dilatou, ele fica mais difícil para abrir e fechar. Enquanto quando ele está frio, seja de manhãzinha ou no final de tarde, o portão volta a abrir e fechar normalmente, porque aí a dilatação acabou, aí houve uma contração. Então, é uma diminuição na agitação das partículas, certo? Isso é para mostrar que a ciência está ligada ao nosso dia a dia, não é matéria para tirar nota só. Então, agora, o que é calor? Nós vimos lá a temperatura, mas o que é o calor? O calor é a energia térmica transferida de um corpo para outro. Essa transferência sempre ocorre do corpo com mais energia térmica, ou seja, maior temperatura, né, ela está mais quente, para o corpo com menos energia térmica, com a menor temperatura, que está mais frio, porque tem menos calor. Assim, um corpo pode receber calor de outro corpo, mas nunca possui calor. Isso significa que, nos termos usados em física, não é correto afirmar que um corpo tem calor, pois o calor é a energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio. A transferência de energia térmica de um corpo para outro acontece até os dois ficarem na mesma temperatura, ou seja, o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, olha essa imagem aqui embaixo. Está ocorrendo um equilíbrio térmico. Eu tenho um objeto A e um objeto B. Então, um corpo com certa temperatura apresenta partículas com determinado grau de agitação, como o A. Outro que tem uma temperatura maior tem as partículas mais agitadas, que é o B. Então, ao atingir o equilíbrio térmico, quando eu encosto, né, ponho em contato o corpo A com o corpo B, essas partículas dos dois corpos, elas passam a apresentar o mesmo grau de agitação. Tá vendo? Aqui, ó, no A e no B. Então, o grau de agitação dessas partículas aí, no caso, ele está indicado pelo rastro deixado por elas, tá? Então, por exemplo, se colocarmos, vamos isso para a prática nossa do dia a dia. Se colocarmos um pequeno pedaço de ferro a 60 graus Celsius em um recipiente com grande quantidade de água a 10 graus Celsius, o ferro esfriará e a água esquentará. A transferência de energia ocorrerá do ferro, que está com a maior temperatura, para a água, que está com a menor temperatura, até que se alcance o equilíbrio térmico e ambos fiquem com a mesma temperatura. Isso é muito comum quando esquenta leite para dar para beber. Então, aí a mamadeira fica quente, o que faz? Coloca geralmente a mamadeira numa panela com água, ali até ocorrer um equilíbrio térmico, onde o leite, que no caso a mamadeira que está quente, vai passar calor para a água que está fria. Até que se você deixar ocorrer o equilíbrio térmico, os dois vão ficar na mesma temperatura. Então o leite vai esfriar e a água vai esquentar, até que eles tenham a mesma temperatura. Tá? O mesmo acontece com o alimento que acabamos de tirar do fogo. Sua temperatura é muito maior que a temperatura do ambiente. Então, ocorrerá transferência de calor ao ambiente. Consequentemente, o alimento terá sua temperatura reduzida, ao mesmo tempo que o ar em seu entorno terá sua temperatura aumentada. Foi parecido com o exemplo que eu dei agora da mamadeira na água, né?
Como o calor é energia, sua unidade no Sistema Internacional, o SI, é o Joule, J. Contudo, certas áreas, como a nutrição, também utilizam outras unidades, como a caloria, cal. Então, tem uma caneca aí com uma colher, né? Quando tiramos o alimento do fogo, ele está a uma temperatura maior que o ambiente. A transferência do calor no alimento para o ambiente ocorrerá assim que se atinge o equilíbrio térmico. Agora, o item 2, o que são sensações térmicas e o que são os termômetros, para que eles servem? Em um mesmo ambiente, diferentes pessoas podem experimentar sensações térmicas distintas, pois a sensibilidade para quente e para frio varia de pessoa para pessoa. O sentido do tato, que possibilita uma análise qualitativa da temperatura, ou seja, permite dizer se um corpo está mais quente ou mais frio do que outro. O tato não nos possibilita determinar com exatidão a temperatura, ou seja, medi-la quantitativamente. Ou seja, eu não consigo colocar a mão na testa de uma pessoa que pode estar com febre e dizer a temperatura dela. Eu só consigo dizer se a pessoa está mais quente ou não. Só que dependendo, às vezes, de uma pessoa para outra, pode ter essa variação. Para que essa medida quantitativa da temperatura possa ser feita, usa-se um termômetro. E os termômetros podem ser de dilatação, que são produzidos com um bulbo muito fino, capilar, que é esse que está aqui embaixo, tá? Esse aqui é um termômetro, esse aqui é um bulbo capilar fininho, né? Que é no caso da dilatação. E quando a temperatura aumenta ou contrai, quando a temperatura diminui, ao contrair ou dilatar, o líquido indica a temperatura em uma escala, pois sua altura dentro do bulbo vai variar. Então, isso aqui não é só a temperatura do corpo, é a temperatura ambiente também. Se você já viu um termômetro como esse, né, quanto maior ele sobe aqui, maior calor ele tem. Quanto mais para baixo, menos calor, mais frio, né? É assim que funciona o termômetro. Você coloca debaixo do braço, né? Em alguns países é diferente, eles colocam na boca, né? Ali vai dar a tua temperatura corporal. E hoje em dia, como a gente está vendo aí, em função da pandemia, eles usam um termômetro digital, que é aquele aparelhinho que a pessoa coloca na sua testa ou no seu braço para ver a temperatura. Porque um dos indícios de que a pessoa pode estar com Covid é o aumento da temperatura do corpo, tá? Então, esse, no caso do termômetro aqui, é a escala em função da dilatação daqui. Aqui, antes desse azul, esse vermelhinho aqui, tinha mercúrio, mas o mercúrio é um metal tóxico e perigoso. Quando quebrava o termômetro, muita criança brincava com isso, e esse líquido prateado, que é o mercúrio, ele é tóxico, então ele foi trocado por álcool. Então aqui é um líquido, né? Quando ele é aquecido aqui na ponta, se ele recebe calor, ele vai seguir essa escala, ele vai dilatar, então aumenta. Aí vai dizer a temperatura. Agora, se a temperatura da pessoa está normal, ele não vai ficar ali dentro dos 36, 36,5, tá? E como é que são essas escalas termométricas? Temperatura, métricas de medida, então é utilizado para medir temperatura. A temperatura ela é uma grandeza física que pode ser medida usando diferentes unidades. A unidade de temperatura Kelvin, sim, existe uma maneira de medir temperatura que se chama Kelvin. Ele é o padrão do Sistema Internacional de Unidades, o SI. Só que no Brasil, a unidade que a gente mais usa é o grau Celsius. Outros países ainda têm uma terceira unidade, que é o Fahrenheit. Então, por isso que às vezes em alguns países é diferente. Quando a gente assiste filmes, principalmente americanos, a temperatura deles não é Celsius, lá é Fahrenheit. Assim como lá, eles não usam quilômetros, eles usam milhas. Lá eles não usam litros, eles usam galão, tá? E por aí vai. Então, a graduação nessas três escalas, né, a graduação das escalas para essas três unidades de medida
é marcada com base em 2 pontos de referência, que são valores constantes. Os pontos de referência mais utilizados são temperaturas correspondentes à mudança do estado de determinadas substâncias nas mesmas condições de pressão. Uma vez estabelecidos os pontos de referência, a distância que os separa é dividida em partes iguais, formando o que a gente chama de escala termométrica. Cada divisão corresponderá a uma unidade de escala. Então, vamos ver essas 3 escalas termométricas que são utilizadas de uma maneira geral no mundo, né? Primeiro, a que a gente mais conhece, que é a nossa, é a escala Celsius, que mede a temperatura em graus Celsius. Então, os pontos de referência nessa escala correspondem às temperaturas ao nível do mar, em que ocorre a fusão do gelo, ou seja, quando o gelo começa a derreter e virar líquido, que é 0 graus Celsius, e a ebulição da água, que é quando o líquido começa a evaporar, que é a 100 graus Celsius. O intervalo entre esses valores se divide em 100 partes iguais. A cada divisão corresponde a 1 grau centígrados. Então, temperaturas inferiores a 0 graus Celsius são chamadas temperaturas abaixo de zero. Que, bom, 0 graus Celsius já é muito frio, né? A escala Fahrenheit, ela mede a temperatura em graus Fahrenheit. Nela, a temperatura em que ocorre a fusão do gelo corresponde a 32 graus Fahrenheit e a de ebulição da água é de 212 graus Fahrenheit. Entre esses 2 pontos, há 180 partes iguais, que correspondem a 1 grau Fahrenheit. Então, para converter determinada temperatura na escala Celsius, que é TC, para a escala Fahrenheit, TF, né? TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit. Ou você quer saber o inverso, tem essa equação, essa função matemática aí, onde TC dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, por exemplo, se é muito comum você ver em filmes, quando você vê em filmes americanos, eles usam muito Fahrenheit. Se você quiser saber, apareceu lá a temperatura 100 graus Fahrenheit. Então, é 100 menos 32 dividido por 9, e aí vai multiplicar por 5. E aí você vai saber que 100 graus Fahrenheit, quanto corresponde à temperatura Celsius. Tá? Depois tem uma atividade aí que pergunta isso que ajuda vocês a entender, que nós vamos corrigir na outra aula. Então, essa escala foi proposta com base na ideia que a escala absoluta, né? Ela foi proposta com a ideia de que a determinada temperatura não haveria mais agitação das partículas. Então, lembra que a gente viu que as partículas, quando recebem calor, elas estão agitadas. Então, a escala absoluta é quando essas partículas não têm agitação nenhuma. Então, é uma temperatura denominada zero absoluto, que em graus Celsius seria de menos 273 graus Celsius, quando não há agitação das partículas. Não há uma temperatura abaixo de zero absoluto, que é uma temperatura teórica. Nenhum pesquisador até hoje conseguiu resfriar um material até o zero absoluto, apesar de ter chegado bem perto disso. A unidade de medida é o Kelvin, K. A fusão do gelo ocorre a 273 Kelvin e a ebulição da água a 373 Kelvin. O intervalo entre esses valores é dividido em 100 partes, cada uma das quais vale 1 Kelvin. O zero absoluto corresponde a 0 Kelvin. Para converter determinada temperatura na escala Celsius, TC, para a escala Kelvin, TK, ou o contrário, tem essa fórmula aqui. Temperatura Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, por exemplo, se é uma temperatura de 27 graus Celsius, quanto vale isso em temperatura Kelvin? 27 mais 273 dá 300. Então, enquanto a temperatura em graus Celsius é 27 graus Celsius, em Kelvin vai ser 300
Kelvin, certo? Então tem essa relação aqui, ó, ele mostrou, ó, a relação dos valores de escala termométricas pode ser observada na representação a seguir. Então nós temos aqui, ó, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então você entendendo como se faz essa transformação, um dos exercícios aqui pede isso. Então vamos ver lá até onde vocês conseguem chegar. Tá? Então tem essas 8 atividades que eu passei para vocês, que aí na semana seguinte eu vou corrigir. Tudo bem? Então era isso, gente. Um material que eu li devagar, interpretando para não ficar dúvida. Tá bom? Então é isso. Agora tentem fazer atividades, façam no caderno, tirem as fotos, enviem para mim e na semana que vem a gente corrige. Tá bom? É isso. Um abraço. Até.